Olá, crochê lovers, tudo bem? Eu sou a Leti e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse chaveirinho aqui de coelhinho. Então eu fiz ele no rosa e fiz aqui no branquinho com essa cenourinha super fofa aqui junto para completar. Eu vou deixar todos os materiais com as cores que eu utilizei aqui para fazer esse coelhinho aqui na descrição do vídeo. Lembrando que é apenas sugestão, tá bom? Você pode utilizar o material, o fio que você quiser. Isso vai influenciar, lógico, no tamanho da peça, tá bom? Esse chaveirinho aqui, ele ficou mais ou menos com 8,5 centímetros no meu ponto e no fio aqui que eu utilizei. Se você usar um fio maior, né, um fio mais grosso ou mais fino, vai interferir também, sim, no tamanho da sua peça final. Então, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Já curte aqui o vídeo para saber que você gostou, deixa um comentário, um coraçãozinho, qualquer coisa aqui embaixo para me ajudar. Compartilha também esse vídeo com quem você sabe que ama fazer amigurumi e que também gosta de coelhinhos assim. E é isso, vamos para a videoaula de hoje? Vamos iniciar aqui o nosso chaveiro coelhinho pelas perninhas. Eu já fiz uma aqui, ó, fica pituquinha. Agora vamos fazer a outra para unir aqui junto com essa. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico e 9 pontos baixos dentro desse anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou puxar aqui para fechar. Então, essa daqui foi a carreira de número 1. Agora, vamos fazer a carreira 2 e 3 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreirinha com 9 pontos baixos. Então, eu só pego, como é uma peça pequenininha assim, eu já vou contando para não ter que marcar essa parte inicial aqui que é chatinha. Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, a 2 e 3, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base. Já estou prendendo este fio aqui do anel mágico junto, tá? Como eu sempre gosto de fazer. Então, eu vou fazer aqui as carreirinhas, as duas, e já volto. Fiz aqui as duas carreirinhas, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base. Então, a perninha serão apenas essas 3 carreirinhas, tá bom? Agora, eu vou pegar a outra que eu fiz aqui e vamos fazer a união, tá? Então, eu venho em qualquer ponto aqui, não tem necessidade de fazer correntinha nem nada. Assim que eu finalizei essa, eu já venho aqui em qualquer ponto, e aí eu vou dar a volta nessa perninha e nessa outra aqui. Então, eu vou começar aqui nessa perninha, onde eu vou fazer nela toda aqui ponto baixo, então eu vou ficar com 9 pontos baixos aqui. Então, vamos fazer juntos aqui essa primeira carreirinha de união. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou vir aqui para outra perninha. Então, eu venho aqui no ponto, no seguinte aqui mesmo, e começo também a fazer pontos baixos. Então, nessa outra perninha, eu também vou ter 9 pontos baixos. Então, eu fiz uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa aqui foi a carreirinha de número 4, que nós vamos continuar contando, tá? Como é uma peça pequena, então essa daqui é a carreirinha de união, é a carreirinha número 4. Então, no total dessa carreirinha, fiquei com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 5 até a 7 apenas de ponto baixo, continuando aqui em cada carreira com 18 pontos baixos. Então, a partir de agora que eu vou fazer minha marcação, e eu vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas, a 5, a 6, a 7,
apenas de ponto abaixo aqui, apenas de ponto baixo em cada pontinho aqui, em cada carreirinha. Então, em cada carreira eu vou continuar com 18 pontos baixos. Então, vou fazer aqui da minha carreira 5 até a 7, apenas de ponto baixo, e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui da carreira 5 até a 7, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base. Agora, vamos fazer aqui a última carreirinha do corpinho, que é a carreira de número 8, onde vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, ficando com 12 pontos baixos no total. Então, já fiz aqui minha marcação, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, vou fazer assim por toda a carreira e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 8 com um ponto baixo e uma diminuição, ficando com 12 pontos baixos. Então, a parte do corpinho é só isso daqui. Agora, já vamos começar a iniciar aqui a cabecinha do nosso coelhinho. Então, eu vou continuar a contagem de pontos aqui nas carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vamos fazer agora a carreira 9. Na carreira 9, nós vamos fazer 12 aumentos, ficando no total com 24 pontos baixos. Então, aqui nessa carreira, eu só vou fazer aumentos, que são 2 pontos baixos aqui, no mesmo ponto de base. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha de aumentos e assim que eu finalizar aqui, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 9, que foram 12 aumentos, né? Ficando com 24 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 10. Vou fazer aqui minha marcação. Então, nessa carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, ficando no total com 30 pontos baixos. Então, já fiz aqui minha marcação. Vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 10 com 30 pontos baixos, agora vamos começar a carreira número 11. Vou fazer aqui minha marcação. Então, na carreira número 11, nós vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui as outras 4 vezes que faltam e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E para finalizar aqui a carreira, ficam faltando 2 pontinhos baixos que vou fazer agora. Então, no total dessa carreira aqui de número 11, nós ficamos com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 12. Vou fazer aqui minha marcação e nessa carreira nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira número 12 com 5 pontos baixos e um aumento, ficando com 42 pontos baixos no total. Agora vamos para a carreira número 13, vou fazer aqui minha marcação. Então, vamos iniciar a carreira com 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer isso o restante das vezes, né? Eu falei 5 vezes. Vou fazer agora as outras 4 e antes de finalizar aqui a carreira, eu retorno. Fiz aqui 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Agora, para finalizar aqui a carreira, ficam faltando 3 pontinhos baixos que irei fazer agora. Então, aqui 1, 2, 3.
Então, no total dessa carreira aqui, eu fico com 48 pontos baixos. Vou fazer minha marcação. Agora, vamos fazer da carreira 14 até a 21 apenas de ponto baixo, continuando aqui em cada carreira com 48 pontos baixos. Então, aqui eu só vou fazer carreiras de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui da carreira 14 a 21 e assim que finalizar, eu retorno. Então, eu fiz aqui da carreira 14 até a 21 apenas de ponto baixo, fincando em cada carreirinha aqui com 48 pontos baixos. Agora, eu vou encher aqui, começar a encher as perninhas do coelhinho, porque já tá ficando alto, né, a peça para não ficar difícil depois. Então, aqui eu venho com uma ajuda da tesoura ou que você use aí para preencher a peça. E eu vou colocar só nas perninhas mesmo, tá? Porque para não atrapalhar aqui de fazer as outras partes. De subir, na verdade, a cabecinha, né? Então, eu vou colocar só nas perninhas, porque depois ele fica meio chatinho, fica voltando quando a gente fica empurrando aqui, porque é uma peça pequenininha. Então, eu vou colocar aqui só nas perninhas mesmo, ó, já tá cheinha. E aqui é assim, se você quiser fazer, colocar olhinhos com travinha de segurança, você vai colocar esses olhinhos entre as carreiras 17 e 18. Aí, você vai ter que pegar e arrumar aqui, por exemplo, nós paramos aqui na carreira 21, né? Então, seria um momento bom para colocar os olhinhos se eu quisesse. Para colocar os olhinhos, você vem aqui e marca assim realmente aonde que você quer colocar aqui, para ficar de forma centralizada. Eu optei por fazer de fio, né, com o fio mesmo, depois que finalizar toda a peça. Então, é só para dar a diquinha, se você quiser fazer com olhinhos de trava de segurança, entre a carreira 17 e 18, e aí você vai tentar centralizar aqui, olhando mesmo, para deixar esses olhinhos aqui no meio, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui minha marcação, e vamos para a carreira número 22. Vou começar aqui com 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos, vou tirar o fiozinho aqui da frente, e uma diminuição. Agora, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer as 4 vezes aqui que faltam e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui, fiz 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e aí para finalizar aqui a carreira ficam faltando 3 pontinhos baixos que irei fazer agora. Então, fiz 1, 2, 3. Então, no total dessa carreira aqui de número 22, eu fiquei com 42 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 23. Vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 23 com 36 pontos baixos, agora vamos para a carreira número 24. Vou fazer aqui minha marcação e vou iniciar a carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, faço aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o restante das vezes aqui, que faltam 4, e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui, fiz as 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Agora, para finalizar aqui a carreira, fica faltando 2 pontinhos, que iremos fazer agora esses 2 pontinhos baixos. Então, 1, 2. Agora, vamos fazer a carreira número 25. Vou fazer aqui minha marcação.
Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 24 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 25 com 24 pontos baixos, agora vamos para a carreira 26. Vou fazer minha marcação e vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 18 pontos baixos. Então, eu vou segurar aqui. Se você quiser aqui, ó, você já pode encher um pouco a peça aqui no fundinho, para não ficar mais difícil depois, tá? Só o fundo mesmo, para não atrapalhar aqui a gente continuar as carreirinhas. Na próxima carreira, eu continuo enchendo mais. Então, vou fazer aqui minha marcação. E vamos fazer aqui 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 18 pontos. Agora eu vou encher mais um pouquinho aqui antes de continuar a peça. Então, enchi mais um pouco, daqui a pouco eu preencho mais. Agora, vamos para a carreira número 27, onde vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 12 pontos baixos no total. Então, eu já nem vou fazer minha marcação aqui, eu vou contar mesmo. Então, aqui, ó, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Então, vou fazer aqui por toda a carreira e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira 27, com 12 pontos baixos. Agora, eu vou encher a peça bonitinho aqui, bem ao redor aqui, para ficar já redondinha, pra gente fazer a última carreira, que é a carreira 28, que serão 6 diminuições, tá? Então, eu vou encher aqui com a ajuda de uma tesoura, pra ficar aqui toda a lateral bem cheinha aqui e ficar a cabeça bem redondinha, tá? Então, eu vou encher aqui, veio até um pedaço de fio junto, então vamos colocar junto. E então, eu vou encher aqui e quando eu fizer aqui o enchimento, eu volto pra gente finalizar aqui a cabecinha. Já finalizei aqui o enchimento da peça, ó, já deixei ela bem redondinha. Agora, vamos para a carreira número 28, que é a última. Então, vamos fazer aqui 6 diminuições. Então, eu empurro a fibra bem aqui, para não atrapalhar. E vou fazer aqui 6 diminuições. Então, aqui, uma diminuição. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou cortar aqui o fio só para finalizar aqui a peça. Tirar aqui minha marcação, vou pegar a agulha de tapeceiro. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui da peça, pegando aqui as alcinhas de fora. Então, foram 6 diminuições, são 6 alcinhas. Puxo aqui para fechar. Passo a agulha aqui no centro da peça, saio aqui em algum lugar. Puxo aqui para deixar essa base assim retinha. E vou fazer aqui, pegar uma alcinha e dar um nozinho para prender este fio e passar aqui a agulha por dentro para sair algum outro pontinho aqui. Corto aqui o excesso.
Então, aqui o corpinho com a cabecinha está finalizado. Vamos fazer agora os bracinhos do nosso coelhinho. Ele é bem pequenininho assim, tá? Eu não faço enchimento. Do jeito que está aqui, eu só fecho aqui a peça e costuro lá no coelhinho. Então, eu já fiz um, agora vamos fazer o outro. O bracinho eu vou começar com o anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo aqui, fecho o anel. Agora eu vou fazer da carreira 2 até a 4 apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, continuando aqui em cada carreira com 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui e só vou fazendo pontos baixos. Então, já venho prendendo este fio aqui junto. Então, por ser uma peça pequenininha, mais chatinha de fazer, mas vamos aqui devagar. E quando ela começar a virar aqui, você só inverte aqui para ficar virado para o lugar certinho. Para esse lado de cá que a gente está fazendo. Então, aqui soltou, deixa eu fazer novamente esse último pontinho aqui. E aí, é só indo, dando a volta aqui em pontos baixos. Então, vou fazer aqui da minha carreira 2 até a 4 e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui da carreira 2 até a 4, apenas de ponto baixo aqui, então o bracinho é só isso. Eu finalizo, corto aqui deixando um pouquinho de fio, porque nós vamos costurar lá no corpinho do nosso coelhinho. Então, vou pegar o outro aqui, ó. Então, como eu disse antes, eu não encho, porque é uma peça tão pequenininha que já fica durinha, tá bom? Então, os bracinhos aqui do coelhinho estão finalizados. Vamos fazer agora as orelhinhas aqui do nosso coelhinho. Eu já fiz uma, agora vamos fazer a outra. Eu inicio aqui a orelhinha com um nó corrediço, ou uma laçada inicial, não sei como você chama aí. E vamos fazer 16 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos voltar aqui agora na segunda correntinha e fazer 6 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos fazer 8 meio pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meio pontos altos. Aqui na ponta agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos no mesmo pontinho, aqui na mesma correntinha. Como se fosse um aumento, né, com 5 pontos baixos. Então, aqui no finalzinho eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos trabalhar aqui deste outro lado aqui, dessas correntinhas que a gente fez. Vamos fazer agora 8 meio pontos altos. Então, venho aqui e faço um meio ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fiz aqui 8 meio pontos altos. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos seguidos. Então, vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui 6 pontos baixos, eu vou vir aqui no finalzinho e vou fazer um ponto baixíssimo.
Então, finalizamos aqui essa carreira número 1. Agora, vamos trabalhar novamente aqui em volta, que será a carreira número 2. Vou iniciar aqui com 6 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer 8 meio pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meio pontos altos. Vamos fazer agora 5 aumentos de pontos baixos. Então, aqui, ó, um aumento de ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer 8 meios pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meio pontos altos. Agora, vamos fazer 6 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para finalizar aqui a carreira, eu venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo e já corto o fio, deixando uma quantidade também para a gente costurar lá na cabecinha do nosso coelhinho depois. Então, já finalizei aqui, ó, tenho a outra aqui, então já ficamos com as duas orelhinhas aqui do nosso coelhinho. Antes de iniciarmos ali a montagem do nosso coelhinho, vamos fazer já a cenourinha aqui, que depois já fica prontinho pra gente fazer a montagem, tá bom? Então, já tô com a cor aqui laranjinha e vou iniciar aqui no anel mágico com 6 pontos baixos, tá? Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Vou puxar e fechar aqui o anel. Agora, vamos para a carreira número 2. Vamos fazer aqui na carreira número 2 apenas ponto baixo em cada ponto de base, continuando com 6 pontos baixos. Então, venho aqui no primeiro pontinho, já faço um ponto baixo, venho no segundo aqui, ó, já prendendo este fio. Então, aqui, 2 pontos baixos, 3, 4, já vou virar aqui para facilitar. 4, 5 e aqui a última 6, que é a pontinha aqui da nossa cenoura. Agora, vamos para a carreira número 3, onde vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando com 9 pontos baixos. Então, a gente vai fazer isso por 3 vezes, tá? Que a carreira é pequenininha. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Eu nem vou fazer minha marcação, porque eu tô contando aqui mesmo, tá? Mas se você preferir, pode fazer aí a marcação. Então, aqui, ó, um ponto baixo e um aumento. E mais uma vez aqui, um ponto baixo e um aumento. Então, ficamos aqui com 9 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 4 e 5 apenas de ponto baixo em cada ponto de base aqui, continuando em cada carreira com 9 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minhas duas carreirinhas, a 4 e a 5 apenas de ponto baixo, e assim que eu finalizar eu retorno. Fiz aqui a carreira 4 e 5 apenas de ponto baixo. Agora, vamos fazer a carreira número 6, onde nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, que serão 3 vezes, tá? E ficaremos com 12 pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, também não vou fazer minha marcação, porque eu já tô aqui contando. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Mais uma vez,
Um, 2 pontos baixos e um aumento. E a última vez aqui, 2 pontos baixos e um aumento. Então, fiquei aqui com 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira 7 e 8, apenas de ponto baixo aqui em cada ponto de base, ficando aqui ainda em cada carreirinha com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui as 2 carreirinhas apenas de ponto baixo, agora eu vou encher aqui a peça para a gente fazer a última carreirinha de fechamento. Então, aqui é bem pouquinho enchimento mesmo. Então, enchi aqui. Agora, vamos fazer a carreira número 9, que é a última carreirinha, com 6 diminuições. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma diminuição. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Já corto o fio aqui para finalizar, não preciso deixar muito. Vou pegar aqui minha agulha e vou fechar aqui a peça pegando aqui nas alcinhas de fora. 6 alcinhas. Então, 3, 4, 5, 6. Puxo e fecho, passo aqui a agulha no centro aqui da cenourinha, saio aqui em qualquer outro lugar, faço um nozinho aqui numa alcinha para prender este fio, passo novamente aqui por dentro e corto o excesso aqui do fio. Então, a parte da cenourinha aqui está pronta, agora vamos fazer aqui o talinho dela. Então, eu estou utilizando aqui um fio verde, então, eu vou começar aqui um nó corrediço, ou laçada inicial, né? Não sei como você chama aí. E vamos fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, eu vou voltar aqui na segunda correntinha, fazendo 2 meio pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, bem no comecinho, na segunda correntinha, vou fazer um meio ponto alto, na próxima correntinha, mais um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer novamente 2 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2 pontos baixos seguidos. Na próxima, 2 meio pontos altos. Então, aqui, 1, 2. Agora, eu vou fazer aqui na última correntinha, 3 meio pontos altos aqui, para dar a volta para a gente trabalhar aqui do outro lado das correntinhas. Então, será um aumento aqui de 3 meio pontos altos. Então, aqui, ó, na última correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto, 2 meio pontos altos, 3 meio pontos altos. Agora, vamos trabalhar aqui do outro lado das correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, começando aqui, ó, 2 meio pontos altos seguidos. Então, eu já venho aqui e vou prender este fio junto. Se você quiser, você pode prender depois. Então, eu venho aqui na outra alcinha, ó, da correntinha do outro lado, vou fazer um meio ponto alto e na próxima aqui, mais um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos seguidos. Então, aqui, um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo. No ponto seguinte, na alcinha aqui seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer novamente 2 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 1, 2. Agora, eu vou fazer 2 meios pontos altos seguidos. Então, aqui, um meio ponto alto e no próximo aqui, um meio ponto alto.
E aqui no finalzinho, na última alcinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar aqui esta folhinha, né? Os talinhos da nossa cenoura. Então, eu vou cortar aqui, vou deixar um fiozinho um pouquinho maior pra gente poder costurar lá na nossa cenourinha. Então, vou pegar aqui a minha agulha. Então, já coloquei aqui o fio na minha agulha, ó. Eu vou passar o fio lá para trás, tá? E eu vou caminhar ele aqui por trás até aqui o centro, para não ter que ficar desmanchando, cortando este fio e fazendo novamente aqui. Então, eu vou fazer aqui, vou caminhar ele aqui até o centro, ó. Porque ele estando aqui no centro, agora a gente vai prender ele lá na nossa cenourinha. Então, eu vou pegar aqui, vou passar a agulha aqui no centro, aqui no meio, ó. Pode ser do centro aqui pro lado e puxar assim, que a gente já consegue deixar ele mais ou menos aqui no meio. Eu aproveito agora e pego aqui no centro aqui, ó, da folhinha e já dou um nozinho aqui também, porque aí eu consigo prender deste lado aqui assim, ó. E agora eu venho aqui por dentro, passo pela cenourinha até sair aqui do outro lado. E faço o mesmo aqui, pego aqui na pontinha e também passo aqui para prender esse meio aqui da folhinha, que assim eu consigo puxar e deixar ele presinho e fica assim, levantadinho. Agora eu venho aqui embaixo, dou um nozinho só para prender este fio, bem embaixo da folha aqui para ficar escondidinho. Passo aqui por algum pontinho e saio aqui só pra gente cortar aqui o excesso. Se ficou alguma pontinha, você esconde aqui empurrando com a agulha, ó, pra ficar escondidinho. E a nossa cenourinha está finalizada. Então, como o nosso coelhinho tem peças super simples aqui, então a gente já vai conseguir fazer a montagem dele, tá bom? Então, você vai pegar, deixa eu colocar aqui pro lado. Então, você vai pegar aqui, ele não tem lado, você vai pegar aquela parte que você achou assim, que a cabeça ficou mais redondinha, mais bonitinha, tá bom? Porque tem sempre um lado que fica melhor do que o outro, tá bom? Então, pra mim, este lado aqui ficou melhor. Então, eu vou fazer aqui agora a costura dos bracinhos. Então, aqui, como eu não vou encher, eu só vou unir aqui as partes, só pra facilitar a costura, tá? E já vou costurar no coelhinho. Então, venho aqui na lateral, posiciono ele aqui e só faço a costura aqui pegando no corpinho e no bracinho. Ó, corpinho e bracinho. Como ele é pequenininho, ele fica preso facilmente, tá? Aí eu venho aqui pra trás, vou dar um nozinho aqui, só para prender este fio. Passar aqui nos pontinhos e cortar o excesso. Bem simples, agora vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou unir aqui para facilitar a costura. Eu uno com 2 pontinhos, ó, 1, 2 pontinhos. Venho aqui do outro lado, também posiciono assim do ladinho e também faço a costura aqui desse mesmo jeitinho do outro lado. Corpinho. Bracinho. Passei aqui, passo aqui para o outro lado, dou um nozinho para prender este fio.
Passo novamente aqui pro outro lado e corto o excesso. Então, os bracinhos aqui estão costurados. Agora, eu vou posicionar aqui as orelhinhas antes da gente fazer aqui os olhinhos, o desenho dos olhinhos. Então, as orelhinhas, eu vou contar aqui de cima, ó. Vou contar mais ou menos 6 carreiras e vou colocar a orelhinha na 7ª, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar a orelhinha aqui, na 7ª carreirinha. Ela vai ficar assim. Mesma coisa eu faço aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui na 7ª. Então, eu vou posicionar mais ou menos aqui onde estão os bracinhos aqui na parte da lateral, ó. Mas eu olho aqui de cima e vi que tá um pouco para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. E esse aqui tá um pouco para frente. Então, eu vou posicionar. Eu gosto de olhar aqui em cima para ver se tá mais ou menos na mesma direção, tá? Que aí a gente não costura muito tortinho. Ficou para trás. Eu não deixo ela muito para trás para não ficar escondidinha, tá bom? Então, agora nós vamos desenhar aqui os olhinhos do nosso coelhinho. Eu peguei um fio aqui mais fininho, tá vendo? Você pode usar um fio aí daqueles da Cleia, pequenininho, fininho. Esse aqui é o fio da Amigurumi Soft que eu tirei aqui, dividi ele e deixei ele assim, porque é o que eu tenho aqui. Então, a gente vai fazer a marcação com um alfinete. Então, eu vou vir aqui onde eu falei que eu coloco os olhinhos, que é entre a carreira 17 e 18, tá? Então, eu vou contar aqui de baixo. Então, eu sei que essa aqui é a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, essa daqui seria a carreira 17 e 18. Então, eu vou fazer a marcação mais ou menos para ficar centralizado aqui da minha visão. Eu deixo aqui no centro mais ou menos 4 pontos, para ficar mais ou menos ali próximo os olhinhos. Então, aqui, ó, eles estão com 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver qual que é melhor eu passar para cá ou ao contrário, para cá. Vou fazer assim, dessa forma, ó. Olhando assim para mim, eles estão aqui centralizados. Para fazer os olhinhos, eu venho aqui com o fio por cima, tá? Ou por baixo, você escolhe. Eu vou entrar aqui, neste primeiro alfinete onde eu marquei. Deixar aqui um fiozinho pra gente amarrar depois. E agora eu vou contar 3 pontos baixos pro lado e vou inserir este fio. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, o fio tá aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, 3 e vou inserir ele aqui. Vou sair com ele na carreira aqui de cima, no pontinho mais próximo aqui do início. Desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou passar essa agulha por baixo deste fio, porque quando a gente fazer isso, a gente vai subir, conseguir subir aqui essa parte do olhinho para ficar com essa curvatura. Deixa eu tirar agora esse aqui para vocês verem. Puxei aqui, ó. Agora, eu vou voltar novamente aqui, onde o fio está saindo, ó. Ó, está saindo daqui. Eu vou voltar novamente com este fio aqui para prender, eu puxo aqui. Deixa eu coisar aqui, porque ficou preso na orelha. Eu puxo aqui, insiro a agulha no mesmo fio onde está saindo e já venho aqui para a lateral. Tá vendo aqui onde está o mesmo fiozinho aqui? Eu vou pular um pontinho e já vou sair com este fio aqui, ó, do lado, para fazer como se fosse os cílios. Dou uma puxadinha para ele ficar certinho aqui. Agora, eu vou vir na carreira de cima, no ponto de cima, ó.
E vou sair aqui, neste outro ponto aqui da lateral. Desse jeitinho aqui. E deixando o fio aqui, eu já vou aproveitar para passar essa agulha aqui neste fio, para eu conseguir também prender este fio como eu fiz o outro ali de cima, ó. Porque ele já fica no formato aqui dos cílios. Fazer aqui do outro lado. Vou aproveitar aqui com este mesmo fio, ó, passar aqui por dentro, e já vou sair aqui do outro lado, onde eu marquei com o alfinete. Que aí eu já prendi tudo aqui e o olhinho já ficou assim fofinho. Agora eu vou tirar o alfinete para vocês conseguirem ver melhor. Então, eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na lateral. Ah, ficou 1, 2, 3, 4, ó, eu pulei um pontinho pro canto, que eu falei que ia deixar 4 pontos baixos no meio. Então, venho pra cá, ó, vou pular aqui 3 pontos baixos. Então, fica aqui 1, 2, 3, vou inserir a agulha aqui e vou sair no ponto mais próximo aqui, na carreira de cima, aqui deste pontinho, ó. Que é bem no início já. Ó. Deixo ele assim, passo aqui por baixo, porque assim eu consigo subir aqui esse olhinho e fazer a ondinha, ó. Agora, eu vou ir com ele no mesmo ponto que o fio saiu e vou vir aqui para a lateral para fazer os cílios. Um pontinho só aqui da lateral. Arrumo. Venho agora aqui para a carreira de cima. E vou sair aqui no cantinho do olho. Já passo a agulha aqui por dentro para prender e também fazer aqui este outro lado dos cílios, ó. E agora eu passo por dentro também deste mesmo pontinho e saio aqui em cima, no mesmo ponto aqui que eu entrei, porque eu vou dar um nozinho aqui. Aí, dou uma olhadinha, dou uma arrumadinha aqui assim. Essa ponta tá meio escondida, ó. E agora eu venho, dou um nozinho aqui. Pra prender tudo isso, né? Vou dar 3 nozinhos. Vou passar aqui a agulha por dentro do mesmo fio e sair em algum lugar aqui na frente para esconder este fio. A mesma coisa eu faço com esse. Passo aqui, prendo aqui o fio, passo o fio na agulha, passei o fio aqui e trago ele escondendo aqui por dentro. Agora eu corto o excesso. Se ficou alguma pontinha aqui, eu escondo. Desse jeitinho. Olhinhos finalizados. Agora, vamos fazer agora a costura da orelhinha, depois a gente faz o narizinho, tá? Então, com os olhinhos aqui centralizados, fica mais fácil agora da gente fazer a costura da orelhinha, porque a gente coloca também para ficar certinho aqui na cabecinha. Então, venho, ó, passo aqui a costura na cabecinha, passo a agulha aqui. Tiro aqui o alfinete. Eu dei uma dobradinha, ó, porque a orelha é assim. Eu dou uma dobradinha, porque aí eu vou prender isso daqui na cabecinha, pra ficar assim juntinho. E pra ela não ficar muito solta balançando, eu venho prendendo na lateral aqui, apenas nas alcinhas aqui, da parte encostada aqui da cabecinha, e deixo a outra soltinha aqui. Então, vem aqui do lado, ó, pega apenas em uma alcinha aqui da correntinha, e pego aqui na cabecinha e faço um pontinho aqui.
no próximo também, aqui. Então, eu faço isso por uns 3, 4 pontinhos, até eu achar que ela tá ficando certinho aqui, que não vai ficar muito solta. Desse jeitinho aqui, ó. Já está ótimo assim. Eu venho, passo aqui no último ponto, volto aqui por dentro, ó, passo lá pra trás, puxo e dou um nozinho aqui pra esconder, pra prender este fio, e depois saio aqui em qualquer outro lugar cortando o excesso. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Então, aproveito aqui já, vou até tirar o alfinete, porque eu sei que tem que fazer aqui na mesma direção, ó. Se você quiser, você pode até juntar assim, ó, se você achar mais fácil já, que aí você já costura com ela juntinha assim. E aí, você posiciona aqui pra ficar mais ou menos no mesmo cantinho. Lembrando que eu fiz na carreira 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. E aí, eu prendo do mesmo jeitinho, dou um pontinho aqui na parte de cima para deixar ela ajeitadinha. E agora, eu venho prendendo aqui na lateral para deixar ela presinha aqui com 3, 4 pontinhos aqui, pegando nas alcinhas aqui da orelhinha. Dá uma olhadinha sempre na hora, para ver se tá aqui, mais ou menos aqui no mesmo jeitinho. Com a mesma distância, né? Pra não ficar uma muito lá pra frente e a outra mais lá pra trás. Então, prendi aqui na lateral, vou lá pra trás, passando aqui por dentro de algum pontinho. E agora, dou um nozinho aqui para esconder. Vou cortar aqui o excesso e as orelhinhas aqui do nosso coelhinho está prontinho. Agora, eu vou pegar e vou fazer aqui, pegar o fio rosa pra gente fazer o narizinho dele. Como ele é branquinho, eu optei por fazer de rosinha. Então, eu peguei aqui o fio rosinha, tá? E aqui eu vou fazer o narizinho, vou pegar aqui por baixo mesmo, pra ficar escondidinho, e vou pegar aqui, vou fazer uma carreira abaixo aqui dos olhinhos, tentando fazer de forma centralizada também. Eu vou utilizar aqui 2 pontinhos baixos. Então, deixo aqui embaixo, ó. E aí, eu vou passar aqui por 2 pontinhos. E vou passar só o fio de um lado pro outro, assim. Pra fazer o narizinho. Vou passar 3 vezes, tá? E já vou descer aqui pra carreira de baixo pra fazer tracinho aqui abaixo. Arrumo aqui bonitinho pra ficar certinho. Venho aqui no meio, passo aqui e já saio também aqui embaixo, onde eu vou dar um nozinho nessa parte. Ó. Puxo. E aqui você faz a cor que você quiser, tá? Vou dar um nozinho e esconder isso daqui. Você pode fazer pretinho, marronzinho. Fiz rosinha porque com branquinho fica bem bonitinho. Cortei ali o excesso e vou esconder aqui o pontinho aqui embaixo. Então, finalizado aqui o narizinho, então, nosso coelhinho é praticamente isso daqui. Eu vou colar agora a cenourinha aqui na barriguinha dele, como se ele estivesse segurando, né? Então, eu passo aqui, ó, a cola de silicone fria de forma lateral aqui, prefiro passar no corpinho para não passar muito a mais aqui na cenourinha. E posiciono aqui de uma forma bonitinha. Eu vou colocar o alfinete, porque como essa cola demora um pouquinho para secar, que aí o alfinete vai posicionando aí até ela secar.
Então, vou esperar um pouquinho aqui, até a cenourinha secar, a cola secar, né? Aí, enquanto ela seca aqui, é só a gente colocar agora o chaveirinho aqui em cima. Aí, você escolhe qual que você quer usar, né? Eu tenho essas argolinhas aqui que eu já tenho há um tempo, então eu vou colocar ela mesma. Se você quiser, você pode fazer aqui um cordãozinho, né, com o próprio fio e colocar também aqueles mosquetões, tá bom? Vou utilizar um alicatezinho que eu tenho aqui, que facilita. Nós artesãs precisamos de um alicate. E aí, eu só seguro aqui e tento colocar aqui em cima. Como fica bem durinho, é um pouquinho chato às vezes de entrar essa pontinha aqui, mas conseguimos. Então, coloquei aqui, ó. Eu escondo essa parte pra dentro. E é isso. Nossa cenourinha aqui já secou. Então, o chaveirinho aqui do nosso coelhinho está finalizado. Então, nós temos aqui um rosinha. Então, você pode fazer aí da cor que você preferir o seu chaveirinho, que em qualquer cor ele vai ficar muito lindinho. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece, se você não curtiu ainda, curte por favor aqui embaixo para me ajudar. Se você não me segue lá no meu Instagram, crochelove.oficial, me segue lá. E se você fizer aqui o coelhinho ou qualquer peça do canal, é só me marcar lá ou me mandar uma foto que eu vou amar ver. Comenta aqui embaixo qualquer coisa, deixa um coraçãozinho. Diz o que você achou da peça, fala uma peça que você gostaria de aprender aqui no canal, dê sugestões, tá bom? Que eu leio o comentário de todo mundo. E eu vou deixar aqui no final do vídeo mais uma aula de passo a passo que você também vai adorar. Esse foi o vídeo de hoje, eu te vejo no próximo vídeo, se cuidem e tchau, tchau!